Reflexão do dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Segunda-feira, mais uma semana que se inicia e nós precisamos de coragem, de força, de determinação para enfrentar as dificuldades de cada dia, as lutas de cada dia. É isso que a palavra de Deus hoje, nessa 13ª semana do tempo comum, a palavra de Deus vai nos ensinar. Aquele que deseja seguir a Cristo esteja disposto a enfrentar as dificuldades do seguimento e não compactue com a injustiça contra os pobres e os prediletos de Deus. Gente, tem que ter coragem. Para seguir a Jesus, tem que ter sangue no olho. É verdade, mas o Senhor nos dá força também, porque nós não estamos sozinhos. Precisamos da graça, precisamos da bênção. Deus sabe até onde nós podemos chegar. Deus sabe até o quanto suportamos para carregar a cruz. Mas precisamos ter coragem, precisamos dar o primeiro passo, enfrentar a vida, erguer a cabeça, enfrentar as dificuldades, saber que tudo posso naquele que me fortalece. Na primeira leitura lá em Amós, vai falar muito isso para nós, que tem que ser resistente. Pois bem, eu vos calcarei os pés, o mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará forças. Por que Deus está falando isso na palavra? Porque nós temos que ser mais forte, resistente, tem que suportar, enfrentar, e nós vamos conquistar a vitória. No evangelho de hoje, muito interessante, em Mateus capítulo 8, Jesus vai dizer: naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro lado da margem. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus olhou para ele e disse: as raposas têm suas tocas e as vestes dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele que não tinha condições financeiras. Jesus vivia numa vida itinerante de pobreza absoluta. Então, Jesus estava sempre andando e ele era um doutor da lei. Jesus sabia que essa vida era muito radical para ele e ele não ia suportar. Por isso que Jesus não aceitou que ele fosse com ele pelo caminho. Jesus, não venha, fique por aí, evangelize daí, porque aonde eu vou, com toda certeza, há muita dificuldade. Mas o outro se aproximou, um outro discípulo, a palavra não diz o nome de quem é o discípulo, diz: Senhor, permite-me que eu primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus, olha, interessante, Jesus já fala para esse homem aí que ele venha logo seguir ele. Não tem nome justamente porque esse discípulo é eu e você, que precisamos tomar a decisão de seguir Jesus. E quando Jesus fala assim, deixe que os mortos ressuscitem seus mortos, Jesus supõe que a família se encarregará dessa obra de misericórdia, porque também enterrar os mortos é sagrado, é uma atitude, é uma ação sagrada. Mas a família poderia fazer isso, mas o que Jesus estava chamando aquele discípulo era para uma vida radical, porque tinha uma missão na vida dele. Hoje a palavra ela vem trazer ao nosso coração essa ousadia, essa coragem de se jogar dentro da vontade de Deus. Buscar a Deus, viver a palavra de Deus. Precisamos ter essa coragem, precisamos ser discípulos para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa vida seja restaurada. Precisamos acreditar no chamado que Jesus faz. Então, você não tenha dúvida, vá a um grupo de oração, se engaje na sua paróquia, se engaje na comunidade, sirva a Deus, busque a Deus. Não tenha medo de ser um servo, uma serva de Deus. O Salmo de hoje vai dizer a nós: entendei isto todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Salmo 49. Entendei. Você entendeu a palavra? Você entendeu o que Jesus está falando no seu coração? Pois é, essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te dar vida nova. Por isso não tenha medo de lutar, de ser insistente, de enfrentar
a semana que vem aí, né? Vamos enfrentar, porque Deus nos dá a força, porque Deus é a nossa alegria, a nossa fortaleza. Amém? Boa segunda-feira para todos, com o amor eterno do missionário Nicolau, pela intercessão de Maria, a porta do céu, São Paulo, São Francisco, Santa Faustina, o discípulo amado. Deus abençoe a todos.